Olá, estamos aqui hoje para darmos início a uma nova unidade de aprendizagem, onde a gente vai estar falando sobre validação e consistência dos artefatos que foram produzidos durante esta fase da análise. Então, recapitulando um pouquinho, o nosso processo metodológico, que é constituído por diversas fases, a gente tem numa fase vários elementos que a gente identifica. A gente tem um objetivo para esse processo, as técnicas e ferramentas que a gente vai utilizar, quais as atividades que vão ser desenvolvidas durante esta fase, as responsabilidades, ou seja, vou ter uma equipe onde eu vou ter alguém gerenciando, alguém executando, alguém dando apoio, aprovando, quais os artefatos que eu vou produzir dentro desta fase, a documentação do projeto, são os meus produtos finais, os meus artefatos. Quais os meus marcos, pontos de controle, ou seja, eu tenho um cronograma para seguir, eu vou mostrando quanto que eu estou de avanço, quanto que eu já avancei na execução desta fase, se eu estou atrasado, se eu estou adiantado, como cada elemento está trabalhando. Eu tenho padrões de qualidade que servem para eu verificar se o que está sendo executado está de acordo e faço um checklist. Tá? Então, esses aqui são elementos que a gente tem dentro de uma fase qualquer de um processo metodológico. Então, recapitulando um pouquinho também dos conceitos que nós já havíamos visto, nós já tínhamos falado sobre processo, que é um fluxo de trabalho, é um roteiro pelo qual algo é feito, quais as ações que são executadas para que aquele processo seja realizado, e a gente pode dizer que esse processo, então, ele é formado por um conjunto de atividades, E uma atividade, então, também poderia ser constituída por uma coleção, um conjunto de tarefas, onde cada uma delas pode ser responsabilidade de um ou mais membros de uma determinada equipe. Então, a gente determina quem são os responsáveis pelas atividades e determina, dependendo do tamanho da atividade, quebrá-la em diferentes tarefas, com prazos e assim por diante para cada um executar. E o artefato, também a gente já comentou, seria algo resultante da execução de uma determinada atividade. Então, o processo é constituído de várias atividades, cada atividade pode ter várias tarefas, e a gente tem um conjunto de artefatos que podem ser produzidos como resultado da execução, do trabalho em cima daquela atividade. Vimos também, que as principais atividades que definem o ciclo, então, de um processo metodológico, seriam 3 que a gente definiu lá atrás, para o nosso ciclo. Então, nós determinamos que a gente precisaria analisar o problema, ou seja, temos que conhecer o domínio, definindo restrições, quais as funções e qual o desempenho que o sistema de software vai ter que ter para resolver aquele problema. Então, a gente tem um contexto que a gente vai analisar, vai tentar compreender, fazer levantamento, fazer entrevistas com os usuários, com os clientes, para conhecer exatamente esse problema. Então, nós fazemos a análise dele. Depois, nós comentamos também, que a gente, feita a análise, a gente pode descrever o produto. Ou seja, a gente descreve quais são os requisitos funcionais e os não funcionais que esse sistema de software vai ter, tá? E por último, a gente poderia ter essa validação dos requisitos, Então, todos esses requisitos que a gente levantou aqui, a gente vai validar esse conjunto de requisitos, E descobrir se tem algum problema, entre eles, se tudo foi definido e tudo está de acordo. Então, esses 3 itens aqui são as principais atividades que a gente determinou como ciclo de um processo metodológico. Isso nós vimos lá no comecinho, quando a gente fez uma revisão sobre engenharia de requisitos. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre validação, Então, vamos entrar no conceito de validação de requisitos. Então, a gente pode dizer que uma validação de requisitos não deve ser vista como um procedimento independente a ser realizado só após a conclusão da análise do problema e da descrição do produto. A gente viu que a validação era o terceiro item, mas não é para que ele seja feito só depois que a gente fizer a análise e a descrição.
a gente tem que pensar em ter revisões regulares, né? Ou seja, fazer validações regulares que devem ser feitas durante o processo, durante a fase da análise e da descrição do produto. Então, se a gente tiver essas revisões regulares, a gente tem mais condições de chegar com um produto final melhor. As etapas que a gente teria, então, dentro da atividade, da terceira, né, que seria a validação desses requisitos, a gente teria, então, a validação interna dos artefatos que a gente construiu, né, que foram os resultados, a consistência entre esses artefatos. Então, a consistência significa que diferentes artefatos, eles têm muita coisa em comum. Algo que um produz, que um descreve, pode ser utilizado em outro. Então, a gente tem que consistir entre esses artefatos. A gente tem a negociação de conflitos, ou seja, a gente determinou algumas inconsistências, a gente tem que voltar com o cliente, muitas vezes, e tentar negociar como vai ser resolvido isso daí. E planejamento de testes, tá? Então, uma vez que a gente já fez isso daí, dentro dessa validação de requisitos, a gente pode preparar testes. A nossa próxima etapa, na semana que vem, nós vamos falar um pouquinho sobre casos de testes, ainda continuando nesta unidade. Então, agora vamos falar exatamente do artefato, tá? Nós temos a palavrinha artefato, que a gente já comentou, né? No sentido geral, um artefato é um objeto que foi manufaturado, quer dizer, foi produzido, né? Realizado a partir de um trabalho qualquer que é feito. Então, se você tiver um determinado trabalho que vai resultar em alguma coisa, este resultado a gente pode chamar de um artefato. Isso de maneira mais geral. Agora, artefatos de software, né, que é o que a gente está comentando aqui, seriam também resultados bem definidos e tangíveis, quer dizer, eu tenho que saber até onde, né, esse artefato trabalhou, em forma de produtos liberados durante o desenvolvimento, tá? Então, durante o desenvolvimento do que eu estiver fazendo, eu vou produzindo e vou liberando esses artefatos. E eles vão compor a documentação de projeto e da utilização do software. Ele também é conhecido como deliverable, né? Que seria, traduzindo para o português, os entregáveis. Então, os entregáveis seriam os nossos artefatos que a gente produz, né? E à medida que a gente vai produzindo, a gente vai liberando para que alguém vá validando, né? De preferência, pessoas diferentes, né? Do que aquelas que fizeram, vão validando e consistindo tudo que foi feito. Então, como exemplo de artefatos, a gente poderia ter planos, contratos, modelos, diagramas, especificações, código, né? O próprio código que você produz é um código, é um artefato, manuais que você esteja construindo, desenvolvendo para o usuário usar, né? Manual de sistema, manual de usuário, o que for. Todos esses artefatos, então, vão auxiliar, então, na descrição de funções, da arquitetura e do design, né, do projeto desse software. Este termo artefatos, ele é amplamente utilizado no processo unificado, no PU, tá? Então, a gente quando fica vendo o tipo de desenvolvimento do PU, a gente vê que ele trabalha muito com a palavra, né, com o termo artefato, como sendo algo que foi produzido, deve ser validado, consistido, para que a próxima etapa tenha continuação. Exemplos, então, de artefatos de software, né? Nós temos, então, por exemplo, os casos de uso, né, que a gente já trabalhou, visão geral do sistema, ou seja, onde eu descrevo o meu sistema de maneira geral, o meu modelo de domínio, que a gente utilizou até o diagrama de classes para descrever como é esse domínio, as próprias descrições dos casos de uso, né? A gente então tem os casos de uso e a gente viu que a gente pode pegar cada um deles e fazer uma descrição, segundo um roteiro, onde a gente tem vários itens que a gente vai preenchendo. Eu passei isso até para vocês. Então, nessa descrição, a gente define, né, descreve os diferentes cenários que são utilizados nesse software. A gente pode ter, então, por exemplo, a parte de arquitetura, né? Como vai ser a arquitetura desse software. A arquitetura é algo que a gente vai usar
na parte de projeto, seria para o próximo semestre. Então, lá você pode determinar quais são as camadas, como vão ser os modelos de implementação. Você pode ter artefatos também que descrevam interfaces com o usuário, né? Como vão ser as interfaces que o usuário vai trabalhar, como elas vão ser, como vai ser a visibilidade, a usabilidade dela, né? Com modelos de navegação. Teríamos também os diagramas de sequência, que também vão ser para a fase de projeto, né? Onde a gente coloca também a sequência das operações que são realizadas, né? Onde a gente determina a parte do sistema, responsabilidades e cenários. Poderíamos ter também como artefatos a nossa lógica detalhada, né? Os métodos que você está implementando, o próprio código é um artefato. A parte da persistência dos dados, ou seja, todos os objetos que foram trabalhados, como é que eles vão ser persistidos, né? Como que eles irão para um banco de dados. Então, você tem que ter um artefato, né? Um modelo que determine e mapeie como isso vai ser feito. E o próprio código também, onde você teria toda a parte de classes, interfaces e os métodos que você vai trabalhar no sistema. Então, aqui são exemplos, né, de artefatos, ou seja, de produtos resultantes de diferentes fases que você se encontra durante o desenvolvimento do seu sistema. Então, vamos falar de validação de artefatos? Então, um sistema de software, ele é no máximo tão bom quanto o processo que o produziu. Então, essa é uma frase muito interessante, né? Ou seja, ele vai ter que ser, né, esse sistema, no final, ele vai ser tão bom quanto o processo, quer dizer, a maneira como você o identificou, descreveu, criou, projetou. Então, todo esse trabalho, todo esse processo que você faz para produzi-lo, tem que ser tão bom, né, quanto o resultado que você vai ter. E é um mito afirmar que erros em sistemas de software só podem ser encontrados por meio de testes. Então, não é só você pegar, falar assim, ó, essa parte já está pronta, vamos testá-la para ver se tem erros. Então, não é só na fase de testes que você descobre erros. Muitas vezes você descobre na parte da validação. Tá? Então, a validação metódica dos artefatos produzidos durante o desenvolvimento pode encontrar erros que nem mesmo os melhores testes poderiam encontrar. Bom, então a gente vai estar checando, né, consistindo uma coisa com a outra, e são coisas que um teste não daria essa ideia. A validação, então, de artefatos é uma atividade do projeto de sistemas de software, que tem como finalidade verificar se artefatos que foram desenvolvidos estão corretos. E deve ser realizado ao longo de todo o ciclo de desenvolvimento do software. Tá? Então, a gente vai validar artefatos que foram obtidos na fase da análise, artefatos na fase de projeto e assim por diante até o final. Temos sempre que estar validando, e ele deve fazer parte do cronograma também. Então, é importante saber quem valida, né? Quem vai fazer essa validação. Então, a validação é realizada por grupos constituídos de profissionais, né? Que são da área, e outros interessados no sistema, os nossos stakeholders, ou então até especialistas da área de negócios. Então, tem que ter os nossos clientes, quem vão ser os nossos usuários do sistema, temos que ter quem é da área de negócio, né? Que vai trabalhar com esse sistema, e os próprios profissionais da área de TI, né? Os diferentes tipos de profissionais de TI que estão envolvidos. Então, todo este grupo deve ser o grupo que vai validar os artefatos. E o que você valida? Então, você valida, né, os aspectos sintáticos e semânticos dos artefatos. Então, ou seja, se o diagrama, né, os artefatos, o que você construiu, ele foi construído de maneira correta, né, de acordo com aquele tipo de artefato. Os artefatos são validados individualmente e também consistidos uns contra outros. Muitos deles, principalmente na fase de análise, têm muito um a ver com o outro. Então, agora a gente vai falar dos diferentes artefatos que nós fizemos nessa fase até agora, né? Nós trabalhamos os casos de uso,
né? Então, vamos falar da validação dele. Então, na parte de casos de uso, nós vimos diferentes coisas acontecendo. Então, nós tínhamos, por exemplo, o diagrama, né, que mostrava a visão geral dos casos de uso que a gente ia ter no sistema, lá onde a gente colocava aqueles atores, né, aqueles bonequinhos, colocando naquelas elipses o que aquele ator estaria executando, né, o que ele estaria fazendo dentro do sistema. Fizemos também a parte da descrição, ou seja, cada uma daquelas elipses que a gente criou, a gente vai estar descrevendo ela com mais detalhes. E poderíamos ter também diagramas de fatoração. Eu não tinha comentado muito com vocês o diagrama de fatoração, acho que passamos um pouco por cima, mas a ideia de fatorar é pegar um determinado caso de uso e quebrá-lo mais, né, em menores fases, em menores etapas, né? Menores atividades que você poderia estar fazendo lá dentro. Então, a gente chama isso de fatorar. Então, se você tiver fatoração de algum caso de uso, né? Você também pode fazer a validação. Então, este conjunto aqui, esses 3 itens, compõem o que a gente trabalhou, né? Durante esse semestre no assunto casos de uso. Então, valida-se também os casos de uso, né? Tudo isso aqui com outros artefatos que a gente desenvolveu durante o semestre, tá? Então, nos casos de uso, vamos falar primeiro da visão geral dos casos de uso, que é onde a gente tem o diagrama. O que a gente tem que verificar lá dentro dele? Um item, por exemplo, se a sintaxe está correta. Então, a sintaxe é a terminologia que você usou para colocar lá dentro. Tá? Se ela está correta. Então, é algo que você tem que ler o nome do ator, ler o nome da funcionalidade, tudo que você colocou nos includes, nos extends, se tudo está correto. Se o nome dado a cada ator e o papel representado por ele é de entendimento comum a todos os participantes do projeto, tá? Então, ficou claro quem é esse ator, o que ele faz, né? O papel dele. Se os casos de uso representam atividades a serem iniciadas e realizadas por atores, tá? Então, todos os casos de uso que a gente colocou, alguém ator, né, que pode ser uma pessoa, pode ser um sistema, né? Ele que está acionando aquela atividade para ser inicializada. Então, a gente tem que verificar isso daí. Então, se os casos de uso representam atividades a serem iniciadas e realizadas por atores, portanto, preferencialmente definidos como uma frase, onde a gente coloca um verbo no infinitivo, né, mais um complemento. Então, por exemplo, registrar pedido de compra. Então, registrar é um verbo, né, porque é uma funcionalidade, então é importante a gente sempre, no caso de uso, começar com um verbo e dizer o que você está fazendo, né? O seu complemento. Então, registrar um pedido de compra, manter cadastro de cliente, tá? Então, usamos o verbo manter, que a gente já viu que o manter significa a fase do CRUD, né? Onde a gente pode estar, o manter englobaria o inserir, o excluir, o atualizar e o pesquisar, né? Fazendo as 4 coisas, ou seja, você tem que prever toda essa funcionalidade. E se os casos de uso formam um conjunto completo das funcionalidades esperadas pelos stakeholders, tá? Então, a gente tem que voltar com eles, falar, ó, aqui estão os casos de uso que a gente definiu, são esses realmente as funcionalidades que vocês querem? E se as heranças estão corretamente definidas. Então, heranças seriam, a gente chegamos a ver também, por exemplo, um ator, ele pode herdar de um outro ator mais genérico, né? Ele herda todos os casos de uso e tem mais os casos de uso dele mesmo. Então, se a gente utilizou heranças, a gente precisa ver se elas estão realmente corretas. Então, um grupo de pessoas vai fazer isso daí. Se a gente tiver criado, então, a fatoração de um caso de uso, relembrando de novo, se eu quebrei algum caso de uso em casos de uso menores. Se eu fiz isso, então eu vou verificar também se a sintaxe está correta, se é consistente com a visão geral dos casos de uso, ou seja, como ali está quebradinho, eu tenho que ver se todo aquele contexto está realmente contido naquele maior que estava na visão geral do caso de uso, e se ele tem conexão com o resto,
né? Se os includes e extends, né, são casos de uso ou apenas sequências de descrições que foram isoladas por se repetirem em vários locais e, portanto, podem vir a formar módulos de código separado no sistema de software. Então, verificar, checar se esses includes existentes estão corretos. Na descrição de caso de uso. Então, a descrição é aquela. Pegamos um caso de uso, seguimos um roteiro onde a gente escreve tudo sobre ele, né? Temos vários itens para preencher. Então, lá dentro, a gente vai verificar o quê? Se realmente essa descrição está dentro do padrão definido pelo processo de desenvolvimento. Se cada um dos itens a seguir consta da descrição. Por exemplo, existe um nome para esse caso de uso, o nome que está na descrição bate com o nome que está lá no diagrama de casos de uso. É importante também, às vezes, aqui na descrição, a gente colocar numeração. Então, esse é o caso de uso 1, caso de uso 2, sei lá, a gente numera para facilitar, né, no desenho do diagrama, a gente saber quem é quem, a sequência das coisas. Se foi colocado o objetivo, né? Então, se apresenta o resultado de valor que o caso de uso ao ser concluído com sucesso, né? Ou seja, qual é o objetivo da execução desse caso de uso? É conseguir uma determinada coisa, né? Eu executo isso para chegar naquilo. Então, ele é o meu objetivo. Se eu coloquei realmente os atores que vão trabalhar, um ou mais atores que estariam trabalhando neste caso de uso. Então, se é consistente com a visão geral dos casos de uso, né? Ou seja, o seu ator que eu coloquei lá nessa descrição é o mesmo ou são os mesmos que estão lá no diagrama de caso de geral, né? Que a gente fez. Tanto para atores primários como secundários, né? No caso daqueles de terem herança. Continuando ainda a descrição de caso de uso, nós vimos que um dos itens que tem lá dentro dessa descrição chamava-se pré-condição. O que é uma pré-condição? É algo que tem que acontecer para que dê início a este caso de uso que eu estou escrevendo, tá? Então, às vezes não tem nada, né? Às vezes a gente pode colocar que não há nenhuma pré-condição para que aquilo seja executado. Mas quando existir, a gente tem que colocar, tá bom? Então, a gente poderia verificar na pré-condição se ela é definida como pós-condição em outro caso de uso. Ou seja, eu descrevi um outro caso de uso onde a pós-condição então seria o quê? Após a execução daquele caso de uso, né, eu posso fazer uma outra coisa, eu posso ir para uma outra coisa acontecer. Então, essa outra coisa que vai acontecer, muitas vezes ela é pré de um outro caso de uso, tá? Então, o caso de uso termina, tem uma pós-condição, essa pós-condição vira pré-condição de um segundo caso de uso. Se essa pré-condição descreve um estado em que o sistema pode se encontrar, ou seja, eu estou nessa determinada situação, essa funcionalidade pode começar. Se ela condiciona a realização bem-sucedida do caso de uso, ou seja, sua presença é determinante para que o caso de uso atinja o seu objetivo, tá bom? Então, tenta escrever direitinho. Se não é pré-condição de um outro caso de uso, que estende este, tá? No caso do extend, ou nele está incluído. Ou ainda, se não é pré-condição de um caso de uso que obrigatoriamente precede a esse. Ou seja, seria uma pré-condição de uma outra pré-condição. Então, não tem nada a ver, né? Eu não posso ser um caso de uso, ser uma pré-condição de outra coisa. Então, teria uma pré-condição de uma pré-condição. Então, isso aí às vezes acaba acontecendo. Então, as pré-condições com as pós-condições têm que ser bem checadas. Esta validação é realizada para evitar excessos de pré-condições, tá? Então, isso tem que ser muito importante para você ter certeza que para executar aquela funcionalidade, algo tenha que ter sido acontecido antes, antecipadamente. No caso de pós-condição, então, que seria algo que você atinge depois de executar aquela funcionalidade, né? Se ela é usada posteriormente como pré-condição num outro caso de uso, tá? Aquilo que nós comentamos lá atrás. Então, uma pós-condição vai virar uma pré da outra, né? Então, uma pré é uma pós numa anterior.
Então, se ela é usada posteriormente como uma pré-condição, em outro caso de uso que só poderá ser realizado depois deste que cria a pós-condição. Tá? Então, tem que ficar bem claro isso daí. Então, se essa descrição de pós-condição tiver aqui e num outro ele tiver como pré, então a gente já sabe a sequência das coisas. Este primeiro tem que ser executado para depois ser executado o outro. Tá? Então, isso é muito importante depois na hora de você definir as funcionalidades lá para frente. Verificar também se essa pós-condição define um novo estado para o sistema, ou seja, após a execução dessa funcionalidade, né, algo é feito depois. Então, por exemplo, se eu estivesse trabalhando com um aluno, né, a pré-condição seria o aluno estar, como é que fala? Se ele estiver realmente matriculado no curso. Tá? Aí eu posso ter um caso de uso onde eu estou matriculando ele em diferentes disciplinas, né? Aí a pós-condição dele seria ele estar no estado pronto para exercer, né? Para poder assistir às aulas daquela disciplina. Seria uma pós-condição. Ainda na descrição de caso de uso, nós temos nessa descrição a ideia do fluxo principal. Então, o que era o fluxo principal? É onde você descreve tudo que é feito, né, dentro daquela funcionalidade, dentro daquele caso de uso. São os diferentes passos que você vai estar descrevendo, de modo que, se ele for executado passo a passo, eu atinja o meu objetivo final, tá? Então, eu teria que ver se está definido no formato ação-reação, ou seja, para cada ação acontece alguma coisa, considerado mais adequado para descrições de casos de uso. Se ele é o caminho mais comum, né? É o caminho happy, né? O caminho feliz. Ou seja, às vezes a gente tenta pensar na descrição de um caso de uso e a gente vê que tem vários caminhos que eu poderia chegar no caso final. Mas eu tenho que escolher um deles para ser o meu fluxo principal, tá? Seria aquele que seria o mais lógico, né? O mais normal, o mais comum de ser feito. Eu considero ele como um fluxo principal. Vejo também se nesse fluxo principal, se ele tem includes, né, que são outros casos de uso, esses devem estar definidos e a sua definição planejada e devem estar visíveis na faturação do caso de uso. Tá bom? Então, verificar direitinho se os includes estão em outros lugares. Se ao seu término o objetivo foi atingido. Então, eu vou ler tudo que foi colocado nos passos desse fluxo principal e ver se no finalzinho realmente é o objetivo, que é um dos itens que a gente colocou no comecinho da descrição, né? Que a gente falou qual era o objetivo da execução deste caso de uso. Então, se eu seguir esse fluxo principal, eu tenho que atingir esse objetivo, tá? Então, se ficar alguma coisa meia desconexa, temos que refazer essa descrição. Temos que verificar também no fluxo principal se pós-condições foram estabelecidas. E pensando agora no fluxo alternativo. Então, nós vimos que nós temos o fluxo principal, que mostra um roteiro comum, passo a passo, mas a gente viu que muitas vezes, para executar aquele caso de uso, a gente teria diferentes maneiras acontecendo. Então, a gente chama essas outras maneiras, né, de fluxo alternativo. De todo jeito, um fluxo alternativo também atinge o objetivo final, tá? Então, se o ponto onde ele ocorre no fluxo principal está claramente definido. Então, normalmente o fluxo alternativo é um ponto dentro do fluxo principal que acontece um desvio. Então, acontece algum determinado evento, né, uma condição que faz com que a gente passe por um caminho alternativo, tá? Então, ele se desvia, mas lá na frente ele volta ao normal. Tá? Então, este ponto onde é desviado esse fluxo alternativo tem que estar claramente definido. Temos que ver também se a condição que determina a sua ocorrência está definida na descrição. Tá? Então, tem que colocar direitinho essa condição descrita. Se o fluxo alternativo constitui um outro caso de uso, né, se constituir, ele deve estar descrito, ou seja, deve ter também uma descrição de caso de uso para esse fluxo alternativo, se ele vier realmente a ser considerado um outro caso de uso, tá? E se ao seu término realmente o objetivo foi atingido.
tá? Eu cheguei realmente, né? Como a gente falou, um fluxo principal, um alternativo, ele atinge o objetivo final. E se pós-condições também foram estabelecidas. Dentro da descrição também, além então do fluxo principal, do fluxo secundário, nós temos o fluxo de exceção, que é aquele onde ocorre algum evento que interrompe, que faz com que o nosso fluxo, que o nosso caso de uso não atinja o objetivo. Então, a gente tem que verificar se o ponto em que ocorre, né, dentro do fluxo principal, está claramente definido. Então, o fluxo de exceção, ele também cai fora de um fluxo principal, do mesmo jeito que os fluxos secundários, tá? Ou seja, eu estou no fluxo principal, vai acontecer uma condição, né, um evento, que eu vou desviar e ele vai ser vou descrever como é que é esse desvio, porque ele é o meu fluxo de exceção. Tem que verificar se essa condição ela está definida direitinho, se ele tem uma importância suficiente para aparecer, por exemplo, num extend, se ele aciona um outro caso, se ele acionar, né, um outro caso de uso, então temos que também descrevê-lo, né, fazer uma descrição de caso de uso também para ele. E verificar se ao seu término o objetivo não foi atingido. Tá? Então, o fluxo de exceção não pode atingir o objetivo, apenas o fluxo principal e o secundário. Tá? O exceção não atinge. Então, uma das coisas que quem está validando essa descrição de caso de uso, se existir fluxo de exceção, tem que verificar isso daí, tá bom? E se pós-condições da exceção foram estabelecidas, tá? Casos de uso também, eles são consistidos com muitos outros artefatos que a gente faz durante a fase da análise. Então, por exemplo, com as regras de negócio que a gente estabeleceu, né? Então, regras de negócio são as regras onde o negócio, né? Onde o nosso sistema vai agir, né? Qual é o negócio que ele vai trabalhar lá dentro. Então, o que é feito? Como é que funciona isso daí? Então, dentro dessas regrinhas de negócio, a gente pode consistir com nossos casos de uso. Então, por exemplo, se tem influência clara sobre o caso de uso e em que ponto da sua descrição. Então, se a regra de negócio aparece lá. Geralmente, estão relacionadas a condições verificadas durante os fluxos principal, alternativo e de exceção, e pré e pós-condições. Tá? Então, na descrição de casos de uso, se por acaso acontecer alguma regra de negócio ali dentro, tem que estar claramente estabelecida. Então, por exemplo, se eu tiver uma turma, né, que eu estou colocando alunos para ser inseridos numa determinada turma, mas a turma não pode exceder de 20 alunos. Então, essa regra não pode exceder 20 alunos é uma regra de negócio, né? Foi o negócio, foi a escola que estabeleceu isso daí. E essa regra é uma condição. Então, lá no fluxo principal, ou no alternativo, ou de exceção, ele pode aparecer, né? E tem que estar descrito claramente. Se as regras de negócio são voláteis, ou seja, alteram-se com relativa constância, podem exigir manutenções frequentes no caso de uso. Então, para isso, a gente pode usar parametrizações para evitar muitas manutenções. Então, se as nossas regras de negócio mudam muito, por exemplo, não vai ser mais 20 alunos, pode ser que no semestre seguinte seja 30, pode ser que no outro semestre seja 15, tudo depende do semestre. Então, eu não vou colocar esse 30 ou esse 15 fixo dentro do meu programa, porque senão toda hora eu vou ter que ir lá no programinha alterar. Então, muitas vezes a gente cria arquivos com parametrizações, que são valores que você coloca lá. E o sistema vai até lá e procura esse valor para saber o que ele tem que fazer. Então, eu poderia ter nesse arquivinho o parâmetro, quantidade de alunos por turma. E se a cada semestre eu alterar, eu só altero nesse arquivinho, tá? O sistema, quando estiver checando se a turma já está completa, vai lá nesse arquivo e vê qual é o valor que está lá, tá? Não atingiu, ele continua colocando alunos naquela turma, tá bom? Então, se a gente tivesse as regras de negócios voláteis, pensar nisso daí também. E a gente pode também verificar outras coisas, por exemplo, os casos de uso com protótipos de IHC.
Então, IHC significa, né, interface humano-computador, ou seja, é a telinha que a gente apresenta para o usuário trabalhar, né? Aqui a gente não está fazendo esses protótipos, a gente faria, por exemplo, na outra fase de projeto. Mas quando eu tiver isso daí lá feito, eu posso fazer uma consistência dos meus casos de uso com esses protótipos de IHC. Se eles contemplam todas as possíveis sequências, né, em que cada caso de uso pode ocorrer. Então, eu vou ter um caso de uso que, por exemplo, inclui um cliente, né? Então, tem que ter um protótipo de um IHC, onde tem todos os itens que o usuário vai preencher, né? Nome, endereço, telefone, tem um botãozinho lá do inserir, do incluir. Então, eu estou vendo se realmente eu fiz um caso de uso para ele e existe um protótipo de um IHC prontinho para ele também, tá? Mesmo o procedimento de validação deve ser realizado com os diagramas de sequência, que a gente também ainda não trabalhou, né? Que na UML detalham algoritmos de implementação de funcionalidades. Então, nos diagramas de sequência, a gente vai mostrar passo a passo, né? Como vai ser trabalhado aquela funcionalidade. Ele é muito útil depois para a gente criar os nossos algoritmos, né? Na hora de implementação. Então, quando eu estiver criando esse diagrama de sequência, eu vou voltar lá atrás nos meus casos de uso e validar, consistir tudo que tem lá, tá? Então, aqui deu bem para a gente ver que a gente cria alguma coisa, mas a gente fica sempre consistindo com outras coisas, com outros artefatos. Um outro trabalho que nós fizemos, né, um outro artefato, foi o nosso diagrama de classes, né, que foi um diagrama de classes criado para o modelo de domínio, tá bom? Então, esse diagrama de classes não necessariamente tem tudo que vai ser implementado, mas tem tudo que tem a ver com o domínio que a gente está estudando nesta fase de análise, tá? Então, a gente identificou várias entidades lá dentro e nós criamos um diagrama de classe para mostrar, né, para dar uma visão do modelo de domínio. Então, nesse diagrama de classes, nós também temos que fazer uma validação. Nós vamos verificar a sintaxe e a semântica, ou seja, nós usamos tudo direitinho como um diagrama de classes trabalha, né? Usamos a terminologia, os símbolos, toda a ideia do diagrama. Temos que verificar a consistência das associações, tá? Então, se eu vou associar uma classe com outra, vai ter alguém no caminho. As multiplicidades é aquele de um para muitos, muito para muitos, tá bom? Temos que checar essas multiplicidades entre as classes e as regras de negócio. Então, alguém que não fez o diagrama de classe, alguém outro da equipe, vai pegar esses diagramas de classe e vai checar. É muito importante que seja outra pessoa, porque quem fez sempre acha que está correto. Acaba não checando. Muitas vezes a gente encontra um erro ali no meio, né? Porque posteriormente a gente já pensou, identificou outras coisas. Mas uma pessoa que não tenha feito, ela pode checar, ficar com dúvidas e realmente verificar o que deve ser modificado lá para ficar correto. Nesse diagrama de classes também, se houver heranças, a gente tem que verificar se elas estão corretamente definidas, né? É aquela classe que é subdividida para baixo, né? Para pertencer a outra. Checar se as classes permitem instanciar objetos representativos de fatos e de recursos. Então, isso nós comentamos bem lá para trás, quando nós falamos de diagrama de classes, que na hora que nós criamos esse modelo de domínio, nós identificamos os fatos e identificamos os recursos. Então, fatos são algo que está ocorrendo, né? Seriam as nossas operações de negócio, os nossos acontecimentos, as ocorrências, né? Que a gente identificou no negócio. Então, a gente chama ele de fatos. E os recursos são aqueles que a gente vai ter que ter para poder ter essas operações, para poder ter os fatos, né? Então, por exemplo, um cliente, um produto, um colaborador. Então, são itens que a gente tem para trabalhar dentro desse domínio, né? Então, a gente tem que ver se esses fatos e esses recursos que a gente colocou, que viraram classes,
Posteriormente, eu vou poder realmente instanciar objetos, vou criar objetos de cada uma dessas classes para fazer uma certa coisa no sistema. Se para todos os recursos do contexto sistêmico existem casos de uso de manter. Então, recursos, de novo aqui, são aqueles itens, né? Por exemplo, cliente, produto, colaborador, é aquele que dá, né, que existe no sistema para que as operações ocorram. Então, esses recursos que eu identifiquei, eles têm que ter os casos de uso manter, que dão a ideia do nosso CRUD, ou seja, por exemplo, para o meu recurso cliente, eu tenho que ter um caso de uso chamado manter cliente, onde nesse manter cliente eu vou poder ter a função de inserir cliente, atualizar cliente, excluir cliente, pesquisar cliente, que é o nosso CRUD, tá? Então, todos os recursos têm que ter um caso de uso de manter. Se para os fatos, né, que é a parte operacional, que ocorrem no sistema sistêmico, há casos de uso para o seu registro e acompanhamento. Então, a gente viu que os recursos, nós precisamos de casos de uso para manter. Agora, nos fatos, a gente tem que ter casos de uso para registrar aquele fato que está acontecendo, tá bom? Então, está acontecendo realizar o pedido, né? Entregar alguma coisa, como é que a gente pode falar? Acompanhar um pedido. Então, são fatos que estão acontecendo. Então, tem que existir o registro e o acompanhamento deles. No nosso diagrama de atividades, que nós também trabalhamos, que é aquele que mostrava o fluxo, né, do nosso negócio acontecendo, o que a gente tem que verificar? Sintaxe semântica, ou seja, estou trabalhando corretamente a forma de um diagrama de atividades. Se para cada atividade que eu coloquei lá está identificado quem a realiza, né? Quem é o ator que realiza essa atividade, que é muito importante. Então, eu vou checar isso lá no caso de uso também, tá? Se diagramas que definem subatividades são consistentes com os diagramas de que foram fatorados. Então, nós aprendemos também no diagrama de atividades que, às vezes, uma atividade pode ser quebrada em várias, né? Então, a gente chamaria de subatividades. Então, esse conjunto de subatividades, eles estão coerentes com a atividade maior, onde eles foram quebrados, onde eles foram fatorados. Ser usados, né? O diagrama, ser usados no processo de negócio, devem ter a identificação dos casos de uso que serão usados em cada atividade. Então, aqui é o seguinte, o diagrama de atividades, a gente viu que nós podíamos trabalhá-lo no processo de negócio, para mostrarmos uma atividade de negócio acontecendo. Então, uma atividade de negócio nem sempre é uma atividade que vai ser informatizada. Às vezes, parte dela sim, parte dela não. Mas nós estamos mostrando o processo de negócio. E, às vezes, esse diagrama de atividades, ele é usado para descrever um fluxo, né? Um fluxo de uma funcionalidade. Então, poderia ser usado por duas maneiras. Então, o que está querendo dizer aqui é que se for usado para processo de negócio, eu tenho que checar, né, se tem uma identificação de um caso de uso onde vai ser usado a cada uma daquelas atividades lá dentro. Então, eu posso colocar o próprio númerozinho, né, do caso de uso lá dentro. E se usados, então, como fluxograma, né, de algoritmos de caso de uso, onde eu descrevo a funcionalidade de um caso de uso, eles devem ser consistidos com o caso de uso, óbvio, né? Eu tenho que chegar lá na descrição do caso de uso e ver se no fluxograma, né, nesse diagrama de atividades onde eu mostrei esse fluxograma, está batendo essas etapas lá dentro. Bom, então, para um diagrama de atividades, essa parte é bem interessante. O outro que a gente trabalhou foi o diagrama de máquina de estados, foi o último que nós vimos aqui, né? Onde a gente define os diferentes estados, né, que uma determinada entidade se encontra. Então, a gente também verifica a sintaxe semântica do diagrama, né? Vamos verificar se os estados da entidade, né? Todos aqueles desenhinhos que nós fizemos naqueles retângulos que são os diferentes estados, representam condições distintas em que se pode encontrar no contexto sistêmico.
Então, por exemplo, se eu estivesse trabalhando com um aluno, né, minha entidade aluno, ele vai ter um estado, por exemplo, matriculado, ele pode estar no estado de trancado, pode estar no estado de transferido. Então, ele bate com o contexto sistêmico que eu analisei durante essa fase, né? Tem que checar tudo isso daí. Se há eventos claros determinando as transições de estado. Então, os eventos que a gente viu, né, a gente colocava naquela seta, ou seja, quando eu saio de um determinado estado e vou para outro, existe uma transição. Então, ou seja, ocorreu algum evento que fez com que eu mudasse de um estado para outro, tá? Então, por exemplo, aqui um aluno é matriculado, mas de repente ele entra num evento, né, que ele não quer cursar aquele semestre na escola, ele vai para um outro estado, que é o estado de trancado. Então, existiu um evento ali, né, o aluno trancou matrícula, ele passa para o estado de trancado. Então, a gente tem que ver se os eventos estão claros nessas transições. Se há condições de guarda determinando as transições e elas estão descritas. Então, condições de guarda são aqueles valorzinhos que a gente coloca lá nessa linha de transição para dizer se atingiu aquela condição, se chegou naquela condição, aí realmente eu passo para o outro estado. Então, muitas vezes nessas transições a gente precisa de condições de guarda. Se forem colocadas, se elas estão corretas e estão descritas. Se há ações de casos de uso, né, a serem realizadas durante as transições e que registram a mudança de estado da entidade. Então, também nessas linhas, né, das transições, a gente escreve uma determinada ação que está sendo feita. Então, como eu comentei, o aluno trancou matrícula, né, para poder passar para o estado de trancado. Então, o aluno trancou matrícula, isso daí deve existir um caso de uso onde o ator aluno tranca matrícula. Tá bom? Então, preciso saber se existe esse caso de uso, se ele foi descrito e está de maneira correta para bater com o que está ali. Então, muitas vezes, a gente está fazendo nesse diagrama de máquina de estados e verificou que o aluno pode estar na situação de trancado, ou seja, ele solicitou um trancamento. Então, aí a gente chega na conclusão que não foi feito no caso de uso para trancar a matrícula. Então, tem que voltar lá nesse outro diagrama, colocar, fazer a descrição dele, para que tudo fique compatível um com o outro. E se há eventos ou ações, né, de casos de uso também, realizadas durante a permanência em determinado estado. Então, nós vimos também, né, que a gente pode ter atividades internas dentro de um estado, ou seja, naquele retângulo onde a gente coloca o nome do estado, que alguém se encontra, lá dentro a gente podia colocar algumas ações que são feitas durante, né, aquela entidade estiver naquele estado. Então, aquelas ações que estão sendo feitas lá, muitas vezes elas também são casos de uso, que deveriam estar sendo descritos. Então, vamos checar se esses casos de uso estão lá e foram descritos de maneira correta. Então, o que nós vimos aqui foram uma porção de artefatos que nós trabalhamos e vimos como a gente pode consistir algo entre eles. Foi realmente aqui, gente, colocado só alguns itens. Pode ser que muitas vezes a gente está participando de uma equipe onde está validando esses requisitos, esses artefatos, e a gente vê que tem outras coisas que não estão nem descritas aqui, tá? Mas a gente tem que estar com um olhar muito atento, né? E estar muito focado no que está fazendo, tá? E validando, consistindo, porque se agora essa fase sair totalmente bonitinha, a fase do projeto não vai ter grandes problemas, tá? A gente vai ter condições de montar artefatos nessa outra fase de maneira até bem mais fácil, tá bom? Então, vamos ficando por aqui. Na semana que vem nós continuaremos. Até mais!